Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. You may be seated. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. I want to call on you to open up your Bible with me. Glória a Deus. Capítulo Lucas, Evangelho de Lucas, The Gospel according to Luke, Lucas capítulo 22. Luke chapter 22, Vamos ler a partir do verso 24 from verse até 24 o verso 34. to verse 34. Lucas capítulo 22, Luke chapter 22, o verso 24 from verses 24 ao versículo 34. to verse 34. Diz assim a palavra de Deus. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Eu quero nesta manhã, por alguns minutos, falar sobre a fé. For some time, I want to talk to you about faith. Para nós aqui na Life Point, 2022 é o ano da porta aberta. For us here at Life Point, the year of 2022 is the year of the open door. E se tem algo que crente gosta é de porta aberta. And if there's something that Christians Se like, tem algo is que open crente doors. gosta é de chave. It's keys. Se tem algo que crente gosta é de mala. If there's something that Ah, Christians não like pode is ver um profeta e eu vejo uma mala, meu You can't Deus. have a Olha, prophet say, "Oh, I eu see- vejo uma chave, aleluia. suitcase, I Olha, see a eu vejo uma key. porta aberta, I see aleluia. an open door for you. E os irmãos ficam empolgados. And the brothers get Mas eu quero que excited. você entenda But I want you to que a understand porta da mudança, ela é aberta por dentro. that the door for change is open from the Apocalipse inside. 3:20, Jesus diz: Revelations 3:20, Jesus eis que eu said, estou à porta e bato. for I am at the door and I knock. Se alguém ouvir a minha If voz someone can hear e my abrir a voice porta, and they open the eu door, entrarei I will come e in cearei com ele and I will dine with e you ele comigo. and you with me. A porta da mudança é aberta por dentro. The door for change is open from Deus, the ele inside. coloca portas diante de nós. God places doors Mas eu quero que before você us. entenda que ele não vai abrir a porta para você. But I need you to understand He will E not nessa manhã eu open vou the door quebrar for uma you. crença sobre a tua cabeça. And today I will break a Porque a belief gente sempre on ora top assim: of your Deus, head. abre uma porta para mim. Because you always say, God, open a door for me. E Deus falou: eu já coloquei uma porta aberta diante de And God você. says, I have placed an Mas é open você door que before tem you. que abrir a porta. But you have to open it for yourself. E esse ano da porta aberta, And this year of the open algo door, que nós vamos exercitar muito é a nossa fé. one thing we'll exercise a lot is our faith. A Bíblia diz que até para agradar a Deus você tem que ter fé. The Bible says that even to please God, you need Eu não faith. tenho fé para agradar esse genro meu. I don't need faith to please this son-in-law of mine. E ele também não tem muita fé para agradar o sogrão And he aqui. doesn't have a lot of faith to please. Talvez você não tenha fé para agradar um amigo. Maybe you don't need faith to please your friend. Tem pessoas aqui que não têm fé nem para agradar o cônjuge. Many people don't even have faith to please their Mas spouse. a Bíblia diz que But the Bible says sem fé that without é faith, impossível it's impossible agradar a Deus. to please God. Ou seja, não são palavras bonitas que impressionam Deus. So it's not beautiful words Ó that pleases Deus de God. Abraão, Isaac e Jacó, God of Abraham, Isaac, and Jacob, onipotente, ó omnipotent, poderoso, all-powerful ó God. Deus
Desculpa, mas ele não está nem aí para a oração bonita. God doesn't care about Deus your quer pretty saber a prayer. quantidade de fé que está no teu coração para He agradá-lo. wants to know the amount of faith in your heart to please Him. E eu aprendi também, irmãos, eu não sou impressionado com palavras bonitas. And I've learned that I'm not Porque a impressed aliança with você beautiful não word prova either. com palavras. Because in alliance A or aliança covenant, você prova com ações. you prove with E actions, fé not não with é words. palavra. And faith is not Fé about é words. ação. Faith is about action. Eu preciso ter fé para agradar a Deus. I need faith to please God. E eu entendo que And I understand that nesses últimos anos de vida, these last years of my life, eu tenho 51 anos de vida. I'm 51 years Vou old. completar 52. I'm going to turn 52. Sou casado há 31 anos. I'm married for 31 Estou years. construindo uma família linda. I'm building a beautiful Tenho family. 2 filhas. I have 2 daughters. Tenho um genro. We know that. Tenho 2 netas. I have 2 beautiful A sorte granddaughters. dele é que a minha neta primogênita é a cara dele. E eu tenho que ficar olhando para ele sempre. Graças a Just Deus. kidding. Mas nesses últimos anos, 52 anos de vida, But in these last years of my life, eu nasci numa cidade do interior do estado do Espírito Santo. I was born in a small town in my state. Tenho 2 diplomas universitários. I have 2 graduate degrees. Já viajei bastante. I've traveled a bit. Conheci muita gente importante. I've met a lot of important people. Fui advogado 10 anos no Brasil. I was a lawyer for 10 years in Brazil. A nossa vida ela é cheia de altos e baixos. I know that our lives are filled with highs and lows. Existiram momentos na minha história There were times in my life que eu tinha fé para alcançar o mundo inteiro. where I had faith to reach the entire Mas world. tinha manhã que eu acordava querendo também morrer. But there were mornings where I woke up and I wanted to die. Existiram momentos que eu pensava, a minha família vai ser o modelo para a terra. There were days where I woke up and I thought my family Mas would be a teve role model dias for the que eu earth. quis divorciar da minha esposa. But there had been days where I wanted to be divorced from my wife. A vida ela é assim. This is how life Ela é is. cheia de altos e baixos. That's how it works. There are highs and Agora lows. existe algo que nos mantém numa posição. But there are things that keep us in a position. Existe um princípio que nos mantém equilibrados nas nossas decisões. There's a principle that keeps us balanced in our decision E esse making. princípio chama fé. And this principle is known as E faith. nesse ano da porta aberta você vai ter que exercitar muito a tua fé. And on this year of the open door, you're going to exercise your A faith. Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, The Bible says in Hebrews 11, ela enumera ali uma série de homens e mulheres que pela fé conquistaram coisas impossíveis. and it lists a list of men and women who conquered things by faith. E eu poderia nessa manhã dizer, And I could this morning say pela fé, that by faith, o Rosonil casou com a Clice. Hosanil married Khaleesi. E pela fé eles têm mantido um relacionamento de mais de 30 anos. And by faith, they've maintained a relationship 37 anos. of 37 Pela years. fé, o Alisson ele pegou um avião lá no Brasil e veio para os Estados Unidos. By faith, Allison took a flight from Brazil Sem to the United saber o States que iria acontecer. without knowing what would happen. Mas pela fé ele está perseverando. But by faith, he is persevering. Deus, a fé, ela nos tira do lugar que nós estamos Beloved, faith takes us from where e we ela pode are, nos levar para o lugar que nós queremos chegar. and it can take us to the place where we want to Um get to. casamento de êxito, um casamento de sucesso, A marriage of success, ele não depende de condições it financeiras, does not depend on financial conditions. ele não depende da beleza do cônjuge ou não, porque haja gente feia casado com gente bonita, irmãos. And it does not depend on the beauty of one spouse or the other, because there's a lot of ugly people Não vou married to citar pretty nomes. people. I'm not going to Não name vou names. citar nomes nesta manhã, I won't name names this morning, mas a fé, ela sustenta relacionamentos. but faith sustains relationships. Não é verdade? Isn't that Tem right? dia que você acorda e você quer separar, There are days you get up and you want to get separated. mas aí você lembra que But you remember o amor, ele não é um sentimento. that love is not a feeling. O amor é uma pessoa. Love is like a person. Deus é amor. God is love. Quando você coloca essa pessoa no relacionamento, When you put this person as suas inside of your emoções elas não relationship, podem prevalecer. your emotions cannot prevail. Então nós tomamos decisões diariamente. And we make decisions on a daily E basis. tem dia que você quer abrir uma empresa nos Estados Unidos. And there are days you want to open a business in Aí the você United fala, agora States. vai. And you think to Você yourself, vem para now um I'm culto going e forward. você recebe uma palavra. And if you get a Meu word, Deus, sai assim igual o carro quando está com o pneu murcho, you meio take de off banda, e vai, fala, agora vai.
And you say, now I'm going forward full speed. Aí você senta na mesa de um restaurante com um amigo. But you sit down at a restaurant dinner Uma hora table, depois de uma reunião. and an hour after this meeting, Aí você compartilha com um abençoado. where you've shared with E ele that fala blessed para você, person, não, they say to desiste. you, no, you should take Isso não it vai dar easy. certo. Give up on that. It's not Já going to estou work aqui out. há 10 anos. I'm here 10 years already. A fé, ela se interpõe no tempo e ela pode acelerar as coisas na tua vida. But faith, when you apply it, can accelerate things in your Agora, life. se eu não entender But if I don't o understand nível de fé que eu tenho hoje, the level of faith that I'm in eu não vou today, conseguir mover para um próximo nível de fé. I won't be able to get to a next level of Diga faith. comigo, a fé Say with me, faith é um lugar is a place, e eu estou indo para lá. and I'm going there. Diga, a fé Say faith é um lugar is a place, e eu estou indo para lá. and I'm headed there. Nós nos movemos por fé. We are moved by Nós faith. não nos movemos por vista. We are not moved by Os nossos sight. olhos, eles nos enganam. Our eyes Então eu deceive não us. posso me mover pelo que eu vejo So I cannot simplesmente. move by simply what I see. E Deus te trouxe aqui esta manhã para acalmar o seu coração. And God brought you here this morning to put your Eu heart quero at dizer para ease. você que a vida cristã não é uma corrida de velocidade. I'm here to tell you that a Christian walk is not A a vida speed cristã é uma race. corrida de resistência. It's a resistance race. Diga comigo, eu não sou um velocista. Say with me, I'm not a speed Diga, eu sou um racer. maratonista. I am a marathon runner. Velocistas são aqueles que 100 metros rasos. Speed racers, those that run for Dá o tiro, ele 100-yard dash. 8 segundos ele chega. They fire a shot in 8 seconds they get there. Maratonista, But a marathon existem runner, maratonas de 2 horas, there are marathons that last 2 hours, de 3 horas. 3 hours. A vida cristã não é uma corrida de velocidade. Christian walk is not a speed Então race. Deus não te chamou para ser um velocista. God did not call on you to be a Então speed não racer. queira correr mais do que o tempo. So don't try to run faster than Quantos estão me time. entendendo nessa manhã? How many can understand me? Eu vejo muitas pessoas correndo muito I see many people running a lot, e não chegam a lugar algum. but they don't get anywhere. Agora existe uma dimensão espiritual à nossa espera. But there's a spiritual dimension that is Nós awaiting us. precisamos respeitar o tempo e o processo. We have to respect time and the A process. fé, ela tem o poder Faith has the de nos power fazer enxergar to let us see o nosso destino. our destination. A fé tem o poder Faith has the de nos power fazer enxergar to help us to see o nosso destino. our destination. A Bíblia está cheia de personagens que usaram muito a fé. The Bible is filled with personalities who used faith. Mas por alguns minutos aqui eu quero falar sobre Pedro. But for some time, I want to talk to you O about texto que Peter. nós lemos fala da última ceia que o Senhor Jesus realizou com os seus discípulos. This verse we read talks about the Last Supper that Jesus had with his disciples. E eles aqui deviam estar preocupados quem iria substituir o mestre. And they must have been concerned about who would Mas replace se the Jesus master. está se despedindo de nós, quem vai ser o próximo Jesus da fila? If Jesus was going to say goodbye, who would be the next Jesus in line? E a vida é cheia de pessoas querendo tomar o seu lugar. And life is filled with people who want to take your position. Mas você não precisa se preocupar com isso. But you don't have to worry about that, Se foi Deus que te colocou nesse lugar, só Ele pode te tirar de because lá. if God put you where you are, only He can remove you. Amen? Então Jesus ele estava aqui numa ceia. So Jesus was here in His Ele Last estava Supper, aqui num almoço ou numa janta in a dinner com os seus discípulos. with His disciples. E eles começaram a discutir And they began to discuss quem seria o maior. who would be the greatest E Jesus começou a dizer, olha, aqui among na them. terra, And Jesus said, as look, here on pessoas earth, importantes, the important people, os reis, the kings, os presidentes, the presidents, eles são reconhecidos they are acknowledged como pessoas grandes. as great Mas people. no They're meu regarded. reino, But in my o kingdom, maior é aquele que serve. the greatest is the one who O maior é serves. aquele que está disposto a servir o The próximo. greatest is the one who is willing to serve his E não neighbor, ser servido. not to be served. E aí eles começaram outras discussões. And they went on to discuss E ele disse assim, further. olha, vocês têm permanecido ao meu lado Jesus went on to say, durante "You as have minhas remained lutas, by my side in durante my as trials, minhas provações, during my trials, e eu lhes designo um reino, and I am giving to you a assim kingdom, como o Pai designou a mim. just as the Father gave it to me." O que Jesus estava ensinando? What was Jesus teaching? Que existe um reino That there is a que kingdom. não é os Estados Unidos. That kingdom is not the United Existe um States. reino There's a kingdom que não é a América do Norte. that is not North America. Existe um reino There's a que kingdom não é o Brasil. that is not Brazil. Existe um reino There is a que kingdom foi designado that was designated a Jesus. to Jesus. E ele disse, olha, eu designo esse reino também a
a vocês. And he says, I'm designating it E to ele you. está aqui dizendo a característica das pessoas que teriam direito a esse reino. And he's describing the people who would have the right to that E ele está kingdom. dizendo, olha, as pessoas que ficam do meu lado na hora das He provações, says that those who are by my side during my trials, essas vão herdar esse reino. those will inherit this kingdom. Porque crente é o maior barato, gente. Because Christians are funny. É só vir a primeira luta, You just see the first é battle, só vir a primeira prova, you see the first trial que ele coming, já quer abandonar Deus. and you want to run away from Ah, como God. que Deus falou para eu vir You say, how did God tell me para to os come Estados here? Unidos? To the United Olha, States? por que que Deus falou que era para eu comprar? Why did God tell me to Ou para eu buy, abrir essa empresa? or for me to open this Ou para eu business, casar? for me to get Ou married, para eu entrar nesse trabalho? for me to go into this E está job, dando tudo errado. and everything is going south? Aqui nós vemos que Jesus está dizendo, olha, aqueles que estão comigo nas provações, Jesus is saying that those who are with me during the trials, a esses eu designo um reino, to them I designate assim my como meu kingdom, pai o designou a mim. just as my Father designated it to me. Deus, ele nos trouxe à terra God brought us to the para ter earth uma mente de governo so we could have a e mindset não of uma government, mente de escravo. not a mindset of a O slave. problema é que nós crescemos com uma mentalidade The escrava, problem is that we grow up with a mentality of a slave, enquanto Deus nos designou para ter mente de governo. while Jesus created us to have the E mindset of a quando eu digo government. mente de governo, And when I say mindset of government, é ter autoridade. means to have E a authority. autoridade é um princípio And authority is a que principle você adquire pela fé. that you only acquire by faith. Por quê? Porque a autoridade vem do alto. Because authority comes from O above. poder vem da terra. Power comes from the Só que earth. as pessoas querem buscar poder. But people want to go Elas não after querem power. autoridade. They don't want authority. Porque o poder você pode exercitá-lo a qualquer preço e a qualquer custo. Because the power you can exercise at Mas a whatever price autoridade and tem whatever um cost. princípio. But for authority, Ninguém you have a conquista a principle. autoridade se não for por fé. No one can gain por authority if not by obediência. faith and obedience. Então a autoridade vem do alto. So authority comes from O above. poder vem de Power baixo. comes from below. Nem todos que têm poder têm autoridade. Not all of those who have power Mas have authority. todos os que têm autoridade têm poder. But all of those who have authority have Então power. Deus nos deu uma mente de governo. So God gave us a mindset of Agora eu government. preciso estar And I must be sofrendo as provações here suffering the ou as trials adversidades, and adversities, crendo que Deus é comigo. believing that God is with me. O verso 31 tem algo interessante, Verse 31 shows something interesting. porque Jesus vira para Simão, Because Jesus turned to que depois Simon, se tornou o apóstolo Pedro, became the apostle e ele Peter. diz: Simão, He says, Simon, Simão, Simon, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, Satan has asked to sift all of you as wheat, mas eu orei por você, but I have prayed for para you, que a sua fé that your faith não desfaleça. might not fail. E quando você se converter, And when you have turned back, fortaleça os seus irmãos. strengthen your brothers. E aí Pedro ou Simão respondeu: Peter, Simon here replies, Estou pronto para ir contigo Lord, I'm ready to go para a prisão with you to prison e para a morte. and even to death. Respondeu Jesus: But Jesus answered, Eu lhes digo, I tell you, Pedro, Peter, que antes que o galo cante, before the rooster crows hoje, today, 3 vezes você negará you will deny que me me conhece. 3 times that Eu you tenho know me. aprendido algumas coisas sobre a fé. I have learned a few things about faith. A primeira é que a nossa declaração de fé sempre vai ser provada. The first of which is that our declaration of faith will Então always tome be muito tested. cuidado com aquilo que você declara by faith. So be careful with everything that you declare pela fé. Porque toda vez que você declara algo pela fé, Because every time you declare a something sua, by faith, a sua declaração vai ser provada. your declaration will be tested. Aí Pedro diz: Senhor, Peter says, eu estou Lord, pronto. I am prepared. I'm ready. Estou pronto. Eu estou preparado I am para prepared ir com você to go with para a you prisão to jail e para a morte. and to death. Aí Jesus fala: Simão, Simão, peraí. And he says, slow your roll. Satanás, ele me pediu para provar a sua fé. Satan asked me to test your A faith. palavra peneirar vocês aqui no original, The no word here, aramaico, to sift, in significa Aramaic, provar. means to test. O que quando algo é peneirado é para tirar o quê? Because when something is Todas as sifted, impurezas. it's to remove all Quando você impurities. peneira trigo, When you sift lá wheat, no Brasil peneirava o arroz or you would sift ou o rice, café. or
coffee é para que beans, toda a impureza pudesse ficar por cima so that all the impurities would stay e o on que top, era útil descesse. and what was O useful que to Jesus go estava down. dizendo, olha, What Jesus was Satanás, saying is that ele Satan, pediu para provar a sua fé. he asked me to test Ou your seja, faith. Satanás está pedindo So Satan is para asking provar a sua declaração de fé to test your ou a declaration of declaração faith, de fé que vocês estão fazendo. or the declaration of faith that you are all making. Quando nós lançamos esse desafio aqui para o jejum, When we set forth this challenge to fast, é natural que nós nos protegemos espiritualmente, it's natural for us to protect ourselves porque num spiritually. período de jejum é uma batalha espiritual que nós cristãos enfrentamos. Because during the time of fast, it's a spiritual battle that we Christians face. Na primeira semana foi sugerido que nós abríssemos mão de On the first carne week, vermelha, We suggested to fast red meats para que a gente pudesse fortalecer um pouco mais o nosso espírito. so that we could strengthen our spirit, Ou abrir mão de uma das refeições diárias. or to abstain from a meal. Nessa segunda semana nós pedimos para abrir mão de massas ou de pão. In the second week, we recommended to abstain from doughs and breads Ou de uma das refeições diárias. or any meal. E nessa terceira semana a nossa recomendação é que você abra mão dos doces. In this third week, we recommend to abstain from sweets. É. Quero ver você ficar sem comer um chocolate essa I want semana. to see if you can withstand having Aquele no pote de chocolate. sorvete, né, que você senta na frente da televisão e That ice uau. cream that you like to eat while watching TV. É, aquele docinho. The little candies. É muita glória, irmãos. There's a lot of things. É uma semana só, imagina se fosse pro resto da vida igual diabético que não pode comer, né? It's just for 1 week. Imagine if you're diabetic and you verdade? couldn't have it ever again. Então dá um glória So praise e God faça for o it. jejum com alegria no And coração. fast while rejoicing. Mas quando nós lançamos o desafio But when we set forth de this 21 dias de challenge jejum, of 21 é days, natural que os ataques do inferno venham contra as nossas vidas. it's natural that the attacks from hell would come forth. Vou contar uma experiência que está em família, mais fácil. I'll tell you about an experience O meu in the genro, ele é family. um rapaz muito sonhador. Tirei hoje, irmão. Hoje eu tirei pra... O meu genro é um rapaz sonhador. I am a big dreamer. Aprendeu com o sogro. He learned with me. Aprendeu com ele mesmo. Isso é o narcisista. Oh, tô te traduzindo. Mas ele é muito sonhador. He's a big É dreamer. é um filho homem que eu não tive, que Deus colocou na minha He's a família. male son that I didn't have. E recentemente ele abriu uma empresa. Recently, he opened a business. E ele disse assim, eu vou ficar milionário. And he said, I'm going to become a Ele millionaire. disse, eu vou prosperar. I will prosper. Ele disse, eu não quero ver o senhor pedindo dinheiro para construir prédio para a igreja. He said, I don't want to see you asking for money to build a church Eu building. quero ter o dinheiro para construir o prédio que Deus colocou no teu coração. I want to have the money to Isso build me the building that you emociona. have in your heart. Eu fico emocionado, And I get emotional porque ele declarou, olha, because he declared, eu vou ter os recursos. I will have the resources. Eu falei, eu creio, meu filho. And I said, I believe. E Deus tem abençoado ele assim de uma forma sobrenatural And nesses God has últimos blessed meses. him supernaturally. Só que quando nós começamos o jejum, But when we started to fast, ele e a minha filha colocaram algumas metas he and my daughter placed some goals diante de Deus. before God. Na primeira semana, The first week, eu já contei esse testemunho aqui. Na primeira semana ele estava saindo de casa para ir buscar a minha neta I've already given this testimony. The first O week he was sinal leaving abriu. to pick up my granddaughter. e ele avançou. The light turned green and he went E forward. o sinal estava fechado, veio um outro carro, atravessou o sinal e pegou o carro dele em cheio. Another person ran a red light and hit his car. O carro deu perda total. He lost it. E ele não sofreu dano algum. He had no damage. A minha neta não estava no carro. My granddaughter was not in the car. Perdeu um carro, mas não perdeu a vida. He lost the car but did not lose his life. Essa segunda semana, The second week, tentaram roubar o carro de trabalho dele, a van de trabalho they dele. tried to steal his work van. Quebraram o vidro. They broke through the window. Mas eu acredito que tinha uns anjos ali, falou, aqui não, irmão, aqui But I não believe there toca. were some angels there and Pastor, said, vai-te reto, "You cannot Satanás. touch here." Tentaram roubar o carro de trabalho dele, mas não conseguiram. They tried to steal the work van, Eu estou orando but para a he wasn't able. terceira semana não acontecer nada, I'm gente. praying so that on the third week nothing will happen.
but I'm Mas ready. cada vez, por que eu estou contando isso? Why am I telling Porque this? toda vez que você faz uma declaração de fé, Because every time you make a declaration of a faith, tua fé ela é provada. your faith is tested. Ele poderia desanimar, falar assim, poxa, eu comecei a fazer um jejum, perdi um carro. He could have been discouraged and said, I O started to diabo fast, queria I lost levar the o car. outro carro, irmãos. The devil wanted to take the other car. Levou o de passeio, queria levar o de trabalho. He took the personal, wanted to take the business. Mas Deus não permitiu. But God did not allow it. Deus, ele muitas vezes não nos livra dos problemas, mas ele nos protege em meio aos problemas. Sometimes God does not deliver us from the problems, but protects us inside of the problems. E o que Pedro fez aqui foi exatamente isso. And what Peter did here was exactly this. Pedro disse, eu estou pronto, He said, I'm ready. eu estou preparado. I'm prepared. Será que nós estamos prontos? Could it be true that we are Será ready? que você está preparado Are you prepared para enfrentar as provas que virão da declaração de fé que você está dizendo? to face the trials that are coming out of the declaration of faith you're E proclaiming? nessa manhã Deus te trouxe aqui nesse lugar, This morning God brought you to this place. porque cada vez Because every time que a sua vida está desacelerada, that your life may be decelerated, isso significa que algo não está no devido lugar. this might mean that something is not in place. Significa que o seu tempo não está alinhado com o tempo de Deus. It means that your time is not aligned with God's time. Quando algo não está acontecendo, When something is not happening, é porque Deus quer alinhar algumas coisas na nossa it's vida. because God wants to align certain things in Deus, our ele quer lives. trazer algumas coisas que vão nos colocar na rota do nosso destino. God allows things that will place us in the route for our destiny. Diga para o seu vizinho, Tell your neighbor, Deus God vai acelerar will accelerate a sua vida. your life. E somente a fé, And only faith ela tem o poder de nos fazer viver nessa dimensão. has power to let us live in this Por isso que eu dimension. disse no início que sem fé That's why I said in the beginning that é without faith, impossível it's impossible agradar a Deus. to please God. Até para agradar a Deus eu preciso ter fé. Even to please God, I must have faith. Deus, ele não está nem aí para o meu talento. God doesn't care about my Deus não talent. está nem aí para a minha performance. He doesn't care about my Deus não está nem aí performance. para minha casa em frente ao mar de He doesn't 20 care milhões de dólares. About my beach house. Deus não está nem aí para os meus He iates. doesn't care about my Deus não yachts. está nem aí para os meus Rolls He Royces. doesn't care about my Rolls Royce. Peguei pesado também. I went heavy. É, isso aí. Já que é para falar de coisa boa, vamos falar. If we're going to talk about good things, let's Mas talk isso about não impressiona Deus. But this does not impress Agora, God. Deus se alegra em nos dar tudo isso. God rejoices in letting us have Amen. these things. Amen. Deus, irmãos, Ele nos ama ver e nos ama e ama nos proporcionar uma vida abundante. God loves to see us having an abundant Agora, o life. problema é que a gente não quer exercitar a nossa fé. But the problem we have is that we don't want to exercise our faith. Sem fé é impossível agradar a Deus. Without faith, it's Em impossible Lucas to please God. 18:8, In Luke 18:8, Jesus disse que Jesus says, será que quando o Filho do Homem vier sobre a terra haverá fé na terra? when the Son of Man comes over the earth, will he find faith? E se in você observar it? And if you observe o texto de Lucas capítulo 18, this text in Luke 18, você vai ver que o que torna as pessoas frias espiritualmente na fé you'll see that what makes people grow cold in their faith é a iniquidade. is the iniquity. Ele diz, olha, aumentou muito a iniquidade. He says sin has Pastor, o overgrown. que é iniquidade? What is iniquity? Iniquidade é quando a pessoa ela começa a praticar erros e não se arrepende. It's when people practice mistakes and they don't repent. E hoje eu olho para uma igreja na terra And today I look at a que church parece não on the estar earth muito preocupada that looks not to be very em se concerned arrepender, in que repenting. não parece estar muito preocupada Doesn't look to be too em dar concerned bom testemunho perante os de fora. in giving good witness, good testimony Hoje eu to olho those para a of the igreja outside. evangélica e às vezes eu tenho vergonha Today, sometimes I feel ashamed da of the ação de evangelical church, algumas igrejas, of the actions da of some ação de churches, alguns líderes. the actions of some leaders. E nós aqui na Life Point devemos tomar muito cuidado. And at Life Point, we must take
a lot of care, para que a iniquidade não traga o esfriamento da nossa fé. so that iniquity does not bring the coldness to Nós our faith. devemos entender que Deus ele nos deu uma mente de governo. We must understand that God gave us a mindset of E government. nós não podemos nos acostumar We cannot be used com aquilo to que Deus não nos chamou para viver. with what God did not call us to live. Não se acostume com aquilo que Deus não te chamou para viver. Don't get used to what God did not call on you to E se live. acostumar a algumas coisas é muito fácil. To get accustomed to certain things is very easy. E voltando ao texto para nós terminarmos, And going back to the text so we may finish, Pedro ele imaginou que ele teria forças suficientes Peter imagined that he would have enough strength para ir à prisão com Jesus, to go to prison with Jesus, para ir até a morte com Jesus. to go to death with Jesus. Mas Jesus disse: olha, Pedro, você não está preparado. But Jesus said, look, you're not ready Olha, for Pedro, this. toma cuidado com o que você está dizendo. Be careful with what you're saying. Você não está pronto You're not prepared para ir comigo à morte. to go with me Você to não the está death. pronto para ir comigo à prisão. You're not ready to go to prison with me. Mas pode ficar tranquilo, Pedro, But rest assured, porque eu já orei ao meu Pai I have already prayed para que Ele te proteja, so that God would para protect you, que a tua fé não desfaleça. so your faith wouldn't grow weak. Existem momentos There are moments que nós queremos deixar tudo. that we want to leave everything behind. Existem momentos que nós queremos abandonar a nossa fé. We want to abandon our faith. Existem momentos que nós queremos abandonar a igreja que nós We want servimos. to abandon the church we serve in. Existem momentos que nós queremos abandonar a família que Deus nos deu. There are times we want to abandon the family we were given. Existem momentos que nós queremos abandonar There are times we want to abandon o nosso ministério. our ministry. Abandonar aquilo que Deus nos chamou para fazer. We want to abandon what God called on us to do. Mas Deus nessa manhã Ele nos trouxe nesse lugar Well, this morning God brought us here para dizer: olha, você não precisa deixar de fazer declarações de fé, to say you don't have to refrain from your mas você declarations precisa of estar faith, preparado but you must be prepared para enfrentar as to provas face these trials que vão vir that will come over you por causa da sua declaração de fé. because of your declaration Então of nós faith. estamos num período de 21 dias de jejum. We are in a season Estamos of 21 days of começando o ano de fast. 2022. Beginning the year of E eu olho para uma 2022. igreja cheia de sonhos. And I look at a church Eu filled olho with para uma dreams, igreja cheia de projetos. filled with plans. Eu olho para homens e mulheres aqui que têm a mente de I governo. look at men and women who have the mindset of Eu olho government. para pessoas que Deus trouxe a esse país porque tem planos extraordinários para a tua Look at vida. men and women that God brought to this Mas country você não because he has pode plans for you. desistir. But you must not Você give não up. pode desanimar. You cannot Porque você be disse que ia discouraged fazer algo. because you said you E were veio going uma to do prova something. sobre você. And then a trial came. Eu lembro que quando eu iniciei a Life Point com a minha I família, remember when I started Life Point with my family. nos primeiros meses, In the first eu month, sofri um acidente. I suffered an Eu accident. trabalhava numa empresa que vendia granito para fabricação de pias de cozinha. I worked in a company that sold granite tops for kitchen Aqueles tops. slabs, Those big old slabs de 1 tonelada. weighing tons E eu trabalhava of numa pounds. empresa que vendia e transportava essas pedras. And I worked in a company that sold them and E nos transported them. primeiros dias, nas primeiras semanas que a Life Point tinha começado, On the first weeks where Life Point eu began, estava no warehouse dessa empresa. I was in that warehouse of that company. E essa pedra de 1 tonelada, ela soltou daquele forklift, né, que é um trator que transporta a pedra de um lado para o outro. And one of these stones fell off of the forklift that manipulated it. Ela quebrou It broke. e ela veio na minha direção. And it came my way. Eu lembro que eu só olhei para a pedra e fiz assim. I remember that I just saw it falling and I Quando eu jumped fiz assim, back. a pedra veio e bateu no meu pé direito. When I jumped back, that stone had enough time to hit A my dor foot. foi tão grande que eu não consegui empurrar a pedra. That was so painful that I didn't have strength to push the O stone. meu instinto foi tentar tirar o pé debaixo da pedra. My instinct was to try to remove my foot from under it. Mas por algo, de uma forma miraculosa, a pedra ela caiu para o outro lado. But miraculously, that stone fell the other Ela way. poderia ter caído em cima de mim. It could have fallen on top of me. E por causa desse acidente eu perdi 3 dedos do meu pé direito. Because of that accident, I lost 3 toes Mas é on my melhor right estar foot. no céu sem dedo do que ir para o inferno com uns dedos no pé. But it's better to go to heaven without these toes than to go to hell with them. Você está rindo, né? É You can laugh now porque não são os seus dedos. because these were not your toes.
Mas nas primeiras semanas que tínhamos começado a igreja, But in the first few weeks of the church's eu foundation, falei assim, isso deve ser um sinal de que Deus não me quer negócio de ser pastor, não. I thought it must have been a sign that God didn't want Porque me to se be a já perdi pastor. 3 dedos, imagino que eu posso perder mais à frente. Because if I lost 3 toes, imagine what else I could lose in the future. E eu fiquei de cama por vários meses. I was in bed rest for months Foram mais de 2 anos de fisioterapia. and 2 years of physical therapy. E o médico disse que eu não iria andar perfeitamente. And the doctor said I wouldn't walk perfectly Mas a anymore. minha fé, ela contrariou todos os diagnósticos médicos. But my faith went against all of those E até medical futebol eu diagnoses. jogo e eu bato de 2 dedos agora. And I even play soccer and I kick the ball with 2 toes. Eu aprendi a brincar com as coisas que trouxeram adversidade para minha vida. I learned to joke with things that brought Eu adversity over my aprendi life. e entendi que nas provações é que eu me aproximo mais de Deus. I learned and I understood that through trials I get closer to God. Lembra que Deus disse aqui, olha, vocês permaneceram ao meu lado durante as minhas provações. Remember Jesus saying, E you por stayed by isso my eu side vou during my designar trials. um reino para vocês. That is why I will designate a kingdom Então, se to you. você quer reinar com Deus So if you want to reign na with terra e na eternidade, God, on earth and in eternity, você precisa entender as provações que você está vivendo. you must understand the trials that you are living. E eu entendo que muitos de nós aqui nessa manhã temos muitos conflitos. And I understand that many of us here today have many conflicts. E naquele momento, 14 anos atrás, eu confesso para você. And at that time, 14 years ago, I Eu falei com a confessed. minha esposa. I told my wife, Eu falei para ela, olha meu amor, I said, look, honey, a única coisa que eu vou voltar para o Brasil é sem dedo. the only thing I'm going to go back to Brazil Eu without não is quero without saber toes. desse negócio não, porque foi só falar em abrir um ministério, começar algo, já começou o negócio a ficar estreito. We simply talked about a ministry and this happened. Mas aí isso não seria a primeira aprovação que eu teria por causa da minha declaração de fé. But that was not going to be the last 3 anos trial depois disso, because of my declaration of faith. um advogado do meu processo de imigração errou. 3 years later, an Aí eu attorney in my fiquei process of preso immigration 44 dias na imigração aqui em Pompano. made a mistake and I was kept in prison for Aí eu 44 falei, eu acho que days. esse negócio de igreja não é para mim mesmo. And I thought again, this church thing is not for me. Aí não bastasse toda essa situação, And if Deus that fez um weren't enough, milagre e foi provado que foi um erro desse advogado. it was proved that it was an error in the attorney's part. E eu cresci muito nesse período de 44 dias, And I grew a great deal porque during those 40 eu days exercitei a minha fé todos os minutos desses 44 because I dias. exercised my faith every minute of those 44 days. Mas não bastasse isso aí, veio a crise imobiliária. If that wasn't enough, the real estate E crisis nós came tínhamos about. mais de 10 imóveis, fazíamos investimentos em casas, apartamentos. We had 10 pieces of property and we A crise invested. imobiliária levou todos os imóveis que a gente tinha. The crisis came and took everything away. E eu chorava, eu falava, o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? And I cried and I thought, what am I doing wrong? Por que essas coisas têm acontecido comigo? Why have these things happened to me? E eu entendi que em cada lugar que eu exercito a minha fé, And I learned that every place where I exercise Deus está my me faith, preparando para ir para um outro nível de fé. God is preparing me to go to another level Quando eu of faith. perdi os meus dedos, eu cresci um nível de fé. When I lost those toes, I Quando grew eu one fui level para a of faith. prisão de imigração, eu cresci um nível de When fé. I went to immigration jail, I grew another level Quando eu of faith. perdi os meus bens materiais, imóveis, eu cresci, eu fui para um outro nível de fé. When I lost all of my goods, my real estate, I went to another level Pastor, o of que faith. o senhor quer dizer? Pastor, what are you trying Que to para eu say? crescer no nível de fé, eu vou ter que perder dedo, ficar preso, That in order to grow in perder my levels bens? of faith, Não, I'm going to have to não. lose toes, go Deus to jail, conhece os seus lose limites. real estate. No, God knows Ele your conhece os limitations. seus limites. He knows your E Ele limitations. sabe exatamente o nível da prova que você consegue suportar. He knows the level of trial you're able to Eu quero withstand. dizer para você que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. What I want to tell you is that we're living the last few days over A the qualquer earth. momento Deus pode dar ordem, Jesus, Ele vem com os anjos e a igreja vai ser arrebatada. At any time, God can order Jesus to come and O que take eu the quero church. dizer é que nós não podemos perder tempo na terra What I'm saying is that we cannot waste time on the com earth coisas que não vão acrescentar nada em nossa história, with things that will not add anything to coisas our que não vão story, acrescentar nada em nossa vida. things that won't add anything to our life. A sua fé, ela não se move Your faith is not moved pelo que você vê.
by what you see. A sua fé se move pelo que você crê. Your faith is moved by what you Quem believe não in. exercita a fé, Whoever does not ele exercise vive faith, repetindo ciclos na vida. they continue reliving cycles Ele in sai their de um life. problema, entra no outro, sai de um problema, They entra leave no one outro. problem going to another problem Porque into você another. precisa crescer com as suas provas. Because you have to grow because of your Se a trials. fé não se move, nada se move. If faith is not moved, nothing is moved. Você vai fracassar nos mesmos planos. You'll fail in the Vai same fracassar nos plans. mesmos projetos. You'll fail in the same projects. Agora, Deus colocou um poder extraordinário dentro de você. But God put an extraordinary power inside Uma of me. fé que me faz acordar toda manhã. A faith that wakes me up E every crer que a morning. minha família é a família modelo no sul da Flórida. To see that my family is a role model family in South Florida. É olhar e ver o futuro das minhas netas. Is to look and see the future A of my fé, ela me faz granddaughters. olhar para esse prédio aqui e não enxergar mais essas paredes. It's a faith that makes me look at this building and not Nós temos um visualize these projeto de walls. remodelação e ampliação desse prédio que está em torno de 4 milhões de dólares. We have a plan to expand this building that's going to cost $4 Se eu million. Se eu for apenas olhar para a conta bancária, eu não vou conseguir If I just look at the bank ver account, essa obra realizada. I won't be able to visualize Mas this a work being fé, ela done. não se move pelo que você vê. But faith is Então not não moved by what importa you quanto see. dinheiro tem na tua conta So it bancária. does not matter how O que many, how importa é much money quanta you fé have in tem your no teu account. coração. What matters how much faith Então you você have in pode your não heart. conseguir You enxergar. might not be able to Você see pode it. não conseguir ver com os olhos físicos. You might not be able to see with your Mas tem physical uma eyes. mente de governo estabelecida sobre a tua cabeça. But there's a mindset of government Porque established você over your está head. aqui essa manhã. And because you're E here porque this você tem morning, suportado todas as provações que vieram. because you have withstood all of the trials that Deus, came, ele tem algo extraordinário para a tua vida. Fica de pé God no has teu lugar. something supernatural for your life. Glória a Deus. Você passou a vida inteira sentado num banco de escola. You spent your entire life E sitting para on a você school ir para chair. outra série, você tinha que fazer uma prova. And in order to go to the next grade, you had to take Aqueles a que test. eram mais ignorantes um pouquinho tinham que repetir o ano. Those who were a little less smart, they had Eu não to... sei, eu não sei se Repeat você that já grade. repetiu aí alguma série na tua escola. I don't know if you've ever failed a grade Mas in aquilo school. significava o seguinte: olha, você não está preparado para o next level. But all that meant was that you were not ready for the next level. E nessa manhã Deus está dizendo: você está preparado? This morning God is asking, Você are you está ready? pronto para o próximo nível? Are you prepared for the next level? Então nós passamos a vida inteira, desde 4, 5 anos de idade, sentado no banco de uma escola. We spend our entire lives from the age of 5 E passamos in a desk vida, at school. a nossa vida cristã toda sentada num banco de uma igreja. And we spend our Christian life on the seats of E this semana church. após semana nós somos instruídos. And week after week we are Nós somos taught, orientados we are guided a como ir para o próximo nível da nossa fé. on how to go to the next level of our faith. Pedro, ele estava numa mentoria com Jesus. Peter was there in a Mas mentorship Jesus with disse: olha, Jesus. Pedro, você não está pronto. But Jesus said, look, Peter, you're not O ready diabo yet. pediu para testar a tua fé, mas fica tranquilo. The devil asked to test your faith, O but don't que, worry. o que Jesus estava dizendo: olha, não tenha medo What Jesus was saying is, don't be afraid de dar o próximo passo, of taking the next porque a step, tua vida já está coberta. because your life O is covered. Pai Celestial, ele já está intercedendo por The Heavenly você. Father is interceding for you. Pedro, ele é conhecido como o homem que negou Jesus 3 vezes. Peter is known as the man who denied Jesus 3 Mas times. também ele é conhecido como o homem que teve fé suficiente para sair do barco e andar sobre as But águas. he's also known as the man who had enough Aí faith você to fala: leave ah, that mas boat ele and walk on afundou. water. Ele You afundou em say, cima das águas. He sunk a little. Então nós não podemos ter medo de sair do barco. But we must not have fear Porque to se leave você the boat. começar a afundar, a mão de Deus vai te pegar e vai Because trazer when you você de leave the volta. boat, the hand of God will be there Que to Deus está rescue dizendo you. para você: olha, é momento de você sair do barco. What God is telling you is that it's É momento de time to você leave the exercitar a boat. tua fé. It's time to exercise your Racamassu, faith. existem planos e projetos no teu coração. There are plans in your E heart. você não pode ficar paralisado onde você está. You cannot stay stuck where you Não are. tenha medo de dar o próximo passo. Don't be afraid of taking the next Porque step. Deus está com você. Ele já está pronto para estar com você. Because God is with you. He is ready to Jesus be there disse: with olha, you. Pedro, fica tranquilo. He says, look, Peter, Eu don't sei worry. que você vai passar por uma prova muito I grande. know you're going to face a lot of trials. Mas eu já orei ao Pai But I have already prayed for you para interceder por você.
to intercede Eu estou over. falando nesta manhã para homens e mulheres This morning I'm talking to men que and têm women coisas extraordinárias a realizar no sul da who have Flórida, extraordinary things to que têm accomplish in South coisas Florida. grandes e notáveis para acontecer. They're big things Você pode deixar um legado in store, and you can leave a ou legacy. você pode deixar uma herança. You can leave an inheritance. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. An inheritance is something you leave for people. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. And a legacy is what you leave inside Quem of these trabalha por dinheiro deixa herança. people. Whoever works for money leaves an Agora, quem inheritance. trabalha por legado, quem trabalha por propósito, deixa um legado. But whoever works for a purpose leaves E a Deus te legacy trouxe essa behind. nação, And God brought you porque to Ele this quer que nation você deixe um legado. because He wants you to leave O a legacy. recurso financeiro vai vir. The financial O resources dinheiro que você will come. precisa já está na tua conta. The money you need is A in your empresa que account você already. sonhou já está aberta. The business you Os dreamed about produtos is que already você open. idealizou para sua empresa já existem. Products that you dreamed for Tudo your aquilo que company você already exist. necessita já está pronto. Everything you need is Mas prepared. nessa manhã Deus está dizendo: olha, saia do barco. But this morning God is saying, look, leave the Não boat. importa se virão provas, Doesn't matter if trials você are vai gonna estar come. guardado. You're going to be Você vai protected. estar protegido. You're gonna be guarded. Eu quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this Enquanto morning. nós adoramos ao Senhor, deixa o Espírito de Deus, While we worship God, allow deixa o the Espírito de Deus te mobilizar nessa manhã. God to E se mobilize. você sentiu que essa palavra é para você, nós já vamos terminar. If you feel that this word for you, Eu quero convidar você a sair do seu lugar rapidamente, para vir aqui no altar. É Isso, sai do seu lugar rapidamente e vem aqui ao altar.